Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Landim dorme no ponto, após craque ser oferecido 7 vezes ao Flamengo. Aparentemente aprovado pelos torcedores, o jogador teve seu nome enviado, mas aparentemente não há negociação no mais querido. Possibilidade no mercado da bola. O Flamengo vem de um empate diante do Vasco por 0-0, que acabou ficando com um gosto amargo. Até porque Gabigol teve uma oportunidade de ouro ao final do jogo em cobrança de pênalti, mas parou em Léo Jardim. Dessa forma, a equipe comandada por Tite agora foca totalmente na próxima rodada, que será outro clássico, desta vez diante do Botafogo. A intenção é surpreender o rival para se firmar na competição e também na temporada. Enquanto a comissão técnica segue buscando evolução dentro de campo, a diretoria segue trabalhando arduamente nos bastidores, até porque mais reforços são desejados neste momento, visando agregar valor ao elenco. Um dos nomes que vem sendo insistentemente oferecido ao mais querido é Igor Coronado, que cogita um retorno ao Brasil, mas os dirigentes aparentemente não colocam essa investida como uma prioridade atualmente. Saída na Arábia está complicada. De acordo com o jornalista Léo José, a situação vem sendo recorrente. Já foi oferecido por 7 agentes distintos, mas está sob contrato inclusive. Flamengo não negocia com ele, não, disse o comunicador. Vale lembrar que o brasileiro tem contrato com o Al Ittihad, da Arábia Saudita, até junho de 2025. No entanto, seu staff tenta colocá-lo em seu país natal, tendo o Corinthians como um dos interessados em tê-lo como opção. A questão é que, em contato com Raul Moura, sendo questionado sobre um possível acerto com os paulistas acima citados, o empresário do camisa 10 deixou todos bem decepcionados, trazendo a realidade das negociações. Hoje, a rescisão está longe. Existe uma divergência no Ittihad, entre donos e a comissão técnica, e a situação esfriou bem em relação à rescisão. Estamos bastante pessimistas. No futebol, tudo pode acontecer, mas estamos pessimistas no momento, disse. Diretoria quer aliviar o clima. Vale lembrar que surgiram especulações de que o rubro-negro poderia mudar de ideia após o primeiro não pelo jogador, com a intenção de apagar o fogo que está atingindo um dos dirigentes internamente. Depois de todos os escândalos e situações incômodas recentes, uma saída de Marcos Braz vinha sendo cobrada, mas a intenção de Landim seria justamente trazer uma peça desejada para que a situação ficasse mais calma. Vale lembrar que, ao menos até aqui, apenas 2 reforços chegaram nessa janela de transferências para agregar ao elenco de Tite: De La Cruz, que inclusive já vem sendo titular, além de Matias Vina, ex-Palmeiras, que não estreou. No entanto, a busca por novidades ainda não está encerrada e algumas situações ainda podem dar certo, gerando expectativa nos torcedores de respirar ares melhores depois de um ano com inúmeras frustrações. Flamengo pode contratar atacante Ângelo, do Chelsea, e Santos, para 2024. O jovem atacante já esteve na mira do rubro-negro carioca no ano passado e já chegou até a fazer proposta. Mengão quer um atacante para Tite. O Flamengo tem como seu grande foco no mercado, nesta janela de transferências, a contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. O caso vem sendo uma grande novela. Agora, outros nomes surgem na pauta e Ângelo é um deles. Até agora, o time do interior paulista vem fazendo jogo duro para liberar seu capitão e quer altos valores para fechar o negócio. Porém, apesar desse foco, o CRF ainda busca outras opções para reforçar o elenco de Tite neste ano. Além do zagueiro que já trabalhou com o treinador na seleção brasileira, o time carioca ainda quer contratar um ponta-direita, segundo Raíza Simplício. Um dos alvos que o rubro-negro carioca quis nesta janela de transferências foi o atacante Luiz Henrique, que acabou fechando com o Botafogo. Agora, com essa situação, em que ele fechou com um rival, o Mengão voltou a ter o nome do jovem Ângelo, que pertence ao Chelsea e está emprestado ao Strasbourg, da França, na pauta de reforços para a atual temporada. Bastidores sobre jovem promessa brasileira. O jovem atacante de apenas 19 anos já chegou a recusar uma proposta do Mengão na época em que estava no Santos, para ir para a Europa. Tite e sua comissão entendem que o CRF precisa de um atacante que atue pelo lado de campo. De acordo com informações trazidas pelo jornalista Júlio Miguel Neto, através de uma publicação em suas redes sociais, o menino da Vila, que está no Chelsea, é bem avaliado internamente e surge como grande opção após não acertar com Luiz Henrique. Dia 10/01, trouxemos que mesmo após a escolha de Scarpa pelo Atlético, o técnico Tite continuava sinalizando uma carência no setor ofensivo pelo lado direito.
O nome de Ângelo na época foi sugerido, oferecido e avaliado positivamente pela direção do clube, informou o comunicador. Como falei na matéria de quase um mês atrás, a diretoria avalia o atacante E. Santos como um bom nome e agrada, porém, naquele momento o técnico Tite colocou Luiz Henrique como o alvo principal. Alguns nomes estão sendo entregues ao técnico rubro-negro carioca, que deve se reforçar também para esse setor, concluiu Júlio Miguel Neto. Fla neste começo de temporada. Até aqui, neste momento do ano, a única competição que a equipe carioca vem disputando é o Campeonato Carioca. O clube da Gávea segue invicto na temporada com 2 vitórias e 3 empates. Em relação à tabela do Cariocão, o Mengão está em 6º lugar com 9 pontos conquistados. A diferença para o G4, com o grupo que avança para as semifinais do estadual, é de apenas 1 ponto e o CRF tem um jogo a menos. Flamengo e Corinthians fecham acordo por Mateuzinho, saiba detalhes. A expectativa dos dois lados agora é a formalização dos documentos para que a assinatura dos presidentes dos clubes confirme a transferência. Flamengo e Corinthians entraram em acordo, desta vez com cara mais definitiva, para a transferência do lateral direito Mateuzinho, que quer ser chamado de Matheus França. O Corinthians pagará de 4 milhões de euros, 21,4 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 40% permanecem com o Flamengo. A expectativa dos dois lados agora é a formalização dos documentos para que a assinatura dos presidentes dos clubes confirme a transferência. O Flamengo já não contava com Mateuzinho, embora ele tenha sido relacionado para o clássico contra o Vasco neste domingo, 4, já que uma vaga nas laterais apareceu com a ausência de Ayrton Lucas. Vai e vem do lateral. Mateuzinho chegou a treinar no Corinthians, mas voltou por um desacerto entre os clubes. O negócio entre Flamengo e Corinthians estava fechado em outros termos, o jogador assinou contrato e ouviu do lado paulista que poderia treinar porque estava tudo resolvido. Só que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, acabou não assinando a proposta que estava em vigor e tentou renegociar alguns termos. Inicialmente seria por empréstimo, mas o clube desistiu. A diretoria corintiana pediu, então, que o Flamengo fixasse um valor para a compra dos direitos. O rubro-negro pediu 11 milhões de euros, o Corinthians não topou. Agora veio uma solução para que o clube fique com 60% dos direitos e pague 4 milhões de euros. Como fica o Flamengo? A diretoria rubro-negra entende que está bem servida para a lateral direita, tendo como opções Varela e Wesley. Na esquerda, Ayrton Lucas e o recém-contratado Matias Vina são as opções principais. Você não vai acreditar no que Thiago Nunes falou sobre o Flamengo. Às vésperas de um dos clássicos mais aguardados do Campeonato Carioca deste ano, o Botafogo, sob o comando de Thiago Nunes, intensifica seus preparativos para enfrentar o Flamengo de Tite na próxima quarta-feira, 7, no estádio do Maracanã. Em recente entrevista coletiva, o técnico alvinegro enfatizou a necessidade de uma atuação impecável contra o rubro-negro, destacando que os clássicos são jogos de resultados imprevisíveis, dada a magnitude das equipes envolvidas. O técnico botafoguense destacou a importância de uma análise minuciosa dos jogos anteriores para a escolha dos jogadores que entrarão em campo com as melhores condições. E essa avaliação é feita de maneira interna, através de revisar o jogo mais de uma vez, traçando um paralelo para escolher os jogadores que terão as melhores condições de jogar contra o Flamengo. Não há desculpas, nós temos que fazer uma grande partida, dar o nosso máximo e ter uma grande atuação. É o tipo de jogo que sabemos que qualquer resultado pode acontecer devido à grandeza das duas equipes, disse Thiago Nunes. Thiago Nunes quer acabar com empates no Carioca. O Botafogo vem de 2 empates consecutivos no estadual, resultados que, segundo Thiago Nunes, não afetarão o ânimo da equipe diante de um adversário do calibre do Flamengo. O treinador ressaltou a motivação natural que surge ao enfrentar equipes de grande expressão, ao mesmo tempo que apontou a necessidade de entender os motivos que levaram aos empates recentes, visando uma melhoria contínua. Flamengo pega todos de surpresa e pode anunciar grande nome da seleção portuguesa. Clube segue de olho nas oportunidades do mercado da bola e pode ter mais reforços. De olho no mercado da bola. O Flamengo vem intensificando as buscas no mercado da bola nestes últimos dias. Uma das maiores potências do futebol brasileiro, o time vem sendo cobrado pela torcida com a falta de reforços. Quem está perto de ser contratado é o atacante William José. Hoje no Real Betis, o atleta deve custar algo em torno de 6 milhões de euros aos cofres da diretoria. No entanto, a lista de reforços pode não parar por aí.
Isso porque, conforme vem sendo falado, o Flamengo também está de olho em um nome bastante conhecido no cenário europeu. Flamengo pode fechar com português. Repercutiu um possível interesse do Flamengo no volante William Carvalho, companheiro de time de William José no Real Betis. A informação inicial teria sido publicada por um jornalista gringo. Cotado também no Besiktas, William Carvalho está com 31 anos de idade e soma 80 jogos por Portugal. Além de ter sido campeão da Eurocopa de 2016, o volante disputou as 3 últimas edições da Copa do Mundo. Na carreira além do Real Betis, o atleta, que também pode atuar como zagueiro, soma passagens por equipes como Cercle Bruges, CD Fátima e Sporting, clube pelo qual foi revelado. E você, torcedor? O que você acha da situação de William no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.